Bem-vindos ao nosso vídeo sobre organização administrativa, focado nas questões do CESP e SEBRASP. Como sempre digo, a excelência não é um ato, mas um hábito. Vamos praticar. Para aproveitar melhor este vídeo, siga estas etapas. Pause o vídeo ao ler a questão, anote sua resposta em um papel, e depois, solte o play para conferir a resposta correta e a explicação. Vamos à primeira questão, de nível superior para o TCERN. Acerca da organização administrativa e de aspectos relativos à licitação, julgue os seguintes itens. Órgão administrativo é a unidade descentralizada, com personalidade jurídica própria, integrante da estrutura da administração direta. Certo ou errado? O gabarito é errado. Órgãos públicos não possuem personalidade jurídica, eles são centros de competência. Além disso, a criação de órgãos ocorre por desconcentração, não por descentralização. Lembre-se, órgãos integram a estrutura da própria pessoa jurídica. Já a descentralização transfere competências para outra pessoa jurídica. Lembre-se do binômio: desconcentração gera órgãos, descentralização cria entidades. Segunda questão. Telebrás 2026. Julgue o próximo item, em relação aos poderes da administração pública e aos agentes públicos. As empresas públicas devem promover concurso para a contratação de seus colaboradores, os quais devem ser submetidos a regime estatutário e ocupar cargo público previamente previsto em lei. Certo ou errado? O gabarito é errado. A assertiva mistura de forma incorreta o regime de pessoal e os tipos de provimento existentes na administração pública. O erro central do item está em afirmar que os colaboradores das empresas públicas devem ser submetidos ao regime estatutário e ocupar cargo público. Vamos desestruturar os conceitos aplicáveis às empresas públicas e sociedades de economia mista, que juntas formam as empresas estatais, entidades de direito privado da administração indireta. A exigência de concurso público, parte correta. O item começa acertando. Por força do artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal de 1988, as empresas públicas são obrigadas, sim, a realizar concurso público de provas ou de provas e títulos para a contratação de seu pessoal. O regime jurídico de pessoal, parte errada. Diferente das autarquias e fundações públicas de direito público, as empresas estatais são regidas pelo regime trabalhista comum, ou seja, o regime seletista, Consolidação das Leis do Trabalho CLT. O fundamento constitucional exato está no artigo 173, primeiro, inciso 2, da CF/88. Artigo 173. Primeiro, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, dispondo sobre 2. A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Cargos versus empregos públicos, parte errada. Como são regidos pela CLT, os colaboradores das empresas públicas não ocupam cargos públicos, termo reservado aos estatutários da administração direta, autárquica e fundacional, mas sim, empregos públicos. Consequentemente, eles são classificados doutrinariamente como empregados públicos, e não funcionários estatutários. A confusão comum aqui é achar que todo servidor público é estatutário. Nas estatais, o regime é de direito privado. A estabilidade do artigo 41 da Constituição, por exemplo, não se aplica a esses empregados públicos. Terceira questão, Câmara dos Deputados. Em relação à organização administrativa, bem como a atos e processos administrativos, julgue os itens que se seguem. As câmaras de vereadores, por serem desprovidas de personalidade jurídica própria, não possuem capacidade processual para propor ações judiciais, cabendo exclusivamente às pessoas jurídicas de direito público a defesa dos seus direitos institucionais. Certo ou errado? O gabarito é errado. A assertiva aborda um tema processual e administrativo extremamente rico e recorrente nas provas mais complexas do SEBRASP: a personalidade jurídica e a capacidade processual, personalidade judiciária, dos órgãos legislativos municipais. O item está errado porque, embora acerte ao afirmar que as câmaras de vereadores são desprovidas de personalidade jurídica própria, pois são órgãos pertencentes à pessoa jurídica do município, comete um equívoco jurídico ao negar de forma absoluta sua capacidade processual.
Pelo princípio da especialidade e em nome da separação dos poderes, a jurisprudência pátria pacificou uma exceção crucial a essa regra. As câmaras de vereadores e as assembleias legislativas possuem, sim, capacidade processual, também chamada de personalidade judiciária, mas com uma restrição: ela serve exclusivamente para a defesa de seus direitos institucionais. Este é um entendimento consolidado pela súmula 525 do STJ. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas tem personalidade judiciária para defender seus direitos institucionais. Quarta questão. Telebrás, 2026. Acerca da administração pública, considerados seus princípios, sua organização, conceitos a ela relacionados, desconcentração e descentralização, julgue os itens a seguir. Apesar de pertencerem à administração indireta, as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, certo ou errado. O gabarito é certo. A assertiva está correta, e reflete com exatidão a classificação da organização administrativa do Estado brasileiro, especificamente no que tange à natureza jurídica das entidades que compõem a administração pública indireta. O candidato precisa dominar a divisão clássica das entidades da administração indireta, quanto à sua personalidade jurídica. Pessoas jurídicas de direito público. São criadas por lei específica para exercer atividades tipicamente estatais. É o caso das autarquias e das fundações públicas de direito público, também chamadas de autarquias fundacionais. Pessoas jurídicas de direito privado. Têm sua criação autorizada por lei e são instituídas para a exploração de atividade econômica ou para a prestação de serviços públicos de natureza social. É aqui que se enquadram as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas de direito privado. O fato de uma empresa pública possuir capital 100% público, como a Caixa Econômica Federal ou os Correios, e integrar a estrutura do Estado, não altera sua natureza jurídica de direito privado. O artigo 173 da Constituição reforça que essas estatais seguem o regime das empresas privadas. Elas integram o Estado, mas mantêm essa natureza jurídica distinta, sendo essencial dominar essa classificação para sua prova. Quinta questão da SEMA-AM 2026. Com base na organização administrativa da União e nas características jurídicas das autarquias e fundações públicas, assinale a opção correta. Por possuírem patrimônio destinado a uma finalidade específica, as fundações públicas não se submetem a qualquer forma de controle por parte do ente instituidor, atuando de modo independente. B. A criação de autarquias depende de lei específica, ao passo que as fundações públicas, por serem entidades da administração indireta, sempre têm sua criação diretamente efetivada por lei, sendo vedada a hipótese de mera autorização legislativa com posterior instituição por ato administrativo. C. As autarquias gozam de autonomia administrativa e financeira, mas permanecem vinculadas ao ente instituidor, sujeitando-se a controle finalístico quanto à legalidade e ao cumprimento de suas finalidades institucionais. D. As autarquias integram a administração direta da União, uma vez que exercem atividades típicas de Estado, e se submetem integralmente ao regime jurídico de direito público. As fundações públicas distinguem-se das autarquias por possuírem personalidade jurídica de direito privado, independentemente do modo como foram instituídas ou do regime jurídico a que se submetem. Gabarito C. A alternativa sintetiza perfeitamente a relação entre a administração direta e as entidades da administração indireta, como as autarquias. As autarquias possuem autonomia administrativa, financeira e técnica para gerir seus próprios recursos e decisões, mas não possuem soberania ou independência política. Elas permanecem vinculadas ao ministério ou secretaria correspondente, sofrendo o chamado controle finalístico, ou tutela, que verifica se a entidade está agindo dentro da legalidade e cumprindo a missão para a qual foi criada. Questões de múltipla escolha sobre organização administrativa costumam explorar as minúcias do artigo 37, 19 da CF 88, e o conceito de vínculo, tutela, em oposição ao de subordinação e hierarquia. O SEBRASP premiou o candidato que compreende que a administração indireta é autônoma, mas nunca soberana, estando sempre sob a rédea do controle finalístico do ente central. Subordinação versus vinculação. Administração direta, órgãos. A subordinação. Existe hierarquia, poder disciplinar e controle interno total de uma chefia sobre a outra. A administração indireta, entidades. A vinculação.
Não existe hierarquia entre o Ministério e a autarquia fundação. O que existe é o controle finalístico, supervisão ministerial. CESP-SEBRASP, SEMA-AM 2026. Assinale a opção em que é indicada a qualificação jurídica conferida a uma autarquia ou fundação pública já existente que, mediante a celebração de um contrato de gestão com o órgão supervisor, passa a desfrutar de maior autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Agência Executiva. Organização Social, OS. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP. Agência Reguladora. Consórcio Público. Gabarito A. A questão exige o conhecimento do Instituto da Ampliação de Autonomia Gerencial das Entidades da Administração Indireta, previsto expressamente no artigo 37º, 8º, da Constituição Federal de 1988. Portanto, a agência executiva não é uma nova espécie de entidade, mas sim uma qualificação jurídica, um selo ou status temporário, concedida pelo chefe do Poder Executivo a uma autarquia ou fundação pública já existente, desde que cumpridos dois requisitos cumulativos: ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento. Celebrar um contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor, órgão supervisor. Em troca do cumprimento de metas rígidas de desempenho, essa autarquia ou fundação ganha maior flexibilidade orçamentária e financeira, além de vantagens operacionais, como limites de valor dobrados para a dispensa de licitação, conforme as regras de contratação pública. CESP-SEBRASP, TCERN, Técnico Administrativo 2026. As sociedades de economia mista, por integrarem a administração indireta e prestarem serviços públicos, gozam das mesmas prerrogativas processuais da Fazenda Pública, como prazos em dobro e dispensa de preparo recursal. Certo ou errado? Gabarito: errado. A assertiva está errada porque estende de forma indevida os privilégios processuais da Fazenda Pública às sociedades de economia mista. No âmbito do direito administrativo e processual civil, o conceito de Fazenda Pública engloba apenas as pessoas jurídicas de direito público. A administração direta, União, Estados, DF e municípios, além das autarquias e fundações públicas de direito público. As sociedades de economia mista, assim como as empresas públicas, são pessoas jurídicas de direito privado. Por essa razão, mesmo quando são prestadoras de serviços públicos, submetem-se, como regra geral, ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Vejamos os motivos pelos quais o item está incorreto. Inaplicabilidade dos prazos em dobro. O benefício do prazo em dobro para todas as manifestações processuais. Artigo 183 do Código de Processo Civil, CPC, é restrito à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às suas respectivas autarquias e fundações de direito público. As empresas estatais, sociedades de economia mista e empresas públicas litigam com os mesmos prazos aplicados às empresas particulares. Exigência de preparo recursal. As sociedades de economia mista não são isentas do recolhimento de custas e do preparo recursal, depósito recursal. Para recorrer em juízo, elas devem efetuar o pagamento das taxas processuais, exatamente como uma empresa privada, não se beneficiando da dispensa concedida aos entes públicos. Exceção constitucional restritiva. O artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2, da Constituição Federal, deixa claro que as estatais sofrem a incidência das regras do direito comum. A única exceção de privilégio extensível a uma estatal de direito privado, consolidada pelos Tribunais Superiores, STF, diz respeito à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, que possui privilégios de fazenda pública, como imunidade tributária recíproca e execução por precatórios, por exercer serviço público essencial, em regime de monopólio constitucional, e ser uma empresa pública 100% dependente do Tesouro. Essa exceção não se aplica de forma genérica às sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil ou Petrobras. O SEBRASP tentou confundir o candidato, utilizando o argumento da prestação de serviços públicos. A banca sabe que o aluno estuda que estatais prestadoras de serviço público possuem algumas regras diferentes daquelas que exploram a atividade econômica, como a responsabilidade civil objetiva. A pegadinha consistiu em estender essa diferenciação para a esfera processual civil. O candidato focado deve lembrar: prerrogativas processuais rígidas de fazenda pública exigem personalidade de direito público, o que afasta peremptoriamente as sociedades de economia mista.
CESP-SEBRASP 2026. Assinale a opção em que é corretamente citada a entidade da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito público criada por descentralização, sociedade de economia mista, autarquia, consórcio público-privado, secretaria de Estado, empresa pública. Gabarito B. A questão exige que o candidato identifique uma entidade da administração indireta que reúna, cumulativamente, 3 características específicas trazidas no comando: integrar a administração pública indireta, possuir personalidade jurídica de direito público, ser fruto do fenômeno da descentralização, transferência de competências do ente central para uma nova pessoa jurídica. A única alternativa que preenche perfeitamente todos os requisitos é a autarquia, alternativa B. Por definição doutrinária e legal, artigo 5º, inciso 1, do Decreto-Lei nº 200.967-avos, a autarquia é o serviço autônomo, criado por lei específica, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. CESP-SEBRASP, SEMA-AM 2026. A pessoa jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, cujo capital é de titularidade exclusiva de pessoas de direito público, e cujo objeto social é a exploração de atividade econômica ou a prestação de serviço público, é denominada Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Sociedade de Economia Mista, Autarquia, Consórcio Público-Privado, Empresa Pública. Gabarito E. A questão exige que o candidato identifique a entidade da administração pública indireta por meio do cruzamento de suas características essenciais. O comando da questão trouxe 4 elementos definidores cumulativos: natureza jurídica, pessoa jurídica de direito privado, forma de instituição, criação autorizada por lei, conforme dita o artigo 37, inciso 19 da CF 88, composição do capital, titularidade exclusiva de pessoas de direito público, capital 100% público, objeto social, exploração de atividade econômica ou prestação de serviço público. A única entidade que preenche o requisito do capital integralmente público é a empresa pública. Alternativa E. Gabarito E. O conceito legal exato está positivado no artigo 3º da Lei nº 13.303/2016, Estatuto das Estatais. Artigo 3º. A empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Vale destacar que, embora o capital deva ser 100% público, admite-se que outros entes da administração indireta, como uma autarquia ou outra empresa pública, participem do capital, desde que a totalidade das ações permaneça na esfera do poder público. CESP-SEBRASP, TCERN 2026. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista mantêm relação de hierarquia com seu respectivo ente instituidor, o qual pode intervir livremente em sua gestão. Certo ou errado? Gabarito: errado. A assertiva reúne 2 erros crassos e interligados a respeito do controle exercido pela administração direta sobre as entidades da administração indireta. O item está errado pelas seguintes razões fundamentais: inexistência de relação de hierarquia. A criação das entidades da administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, decorre do fenômeno da descentralização administrativa. A descentralização pressupõe a transferência de competências para outra pessoa jurídica, de modo que não existe subordinação ou hierarquia entre o ente instituidor, União, Estado, DF ou município, e a entidade criada. Impossibilidade de intervenção livre. O ente instituidor não pode intervir livremente na gestão dessas entidades. Como elas gozam de autonomia administrativa, financeira e patrimonial conferida por lei, a atuação do ente central é restrita ao chamado controle finalístico, também denominado de supervisão ministerial, tutela ou vinculação. Limites da tutela. O controle finalístico não é ilimitado ou discricionário. Ele é estritamente vinculado, operando apenas nos limites definidos em lei.
O Ministério ou Secretaria de Estado supervisor só pode intervir para garantir que a entidade não se desvie da finalidade específica para a qual foi instituída pela lei. Portanto, a autonomia dessas entidades impede qualquer tipo de ingerência arbitrária ou livre por parte da administração direta. O SEBRASP explorou a clássica distinção doutrinária entre as técnicas de organização administrativa. A banca sabe que muitos candidatos associam o fato de o Estado ter criado a entidade à ideia de que ele manda nela de forma absoluta. A pegadinha consistiu em misturar os conceitos de subordinação, típica da desconcentração, com o de vinculação, típica da descentralização. Palavras permissivas e abertas como intervir livremente são um forte indicativo de erro em itens de direito administrativo que tratam de entes autônomos. Finalizamos mais uma aula. Obrigado e até a próxima.